Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Os Melhores Contos. Autor: Lima Barreto. Lido por Anselmo D'Onofrio em novembro de 2009. Miss Edith e o seu tio. A pensão familiar Boa Vista ocupava uma grande casa da Praia do Flamengo, muito feia de fachada, com 2 pavimentos, possuindo bons quartos, uns nascidos com o prédio e outros que a adaptação ao seu novo destino fizera surgir com a divisão de antigas salas e a amputação de outros aposentos. Tinha boas paredes de sólida alvenaria de tijolos e pequenas janelas de portadas de granito e linha reta que olhavam para o mar e para uma rua lateral à esquerda. A construção devia datar de cerca de 60 anos atrás e, nos seus bons tempos, certamente possuiria, como complemento, uma chácara que se estendia para o lado direito e para os fundos, chácara desaparecida, em cujo chão se erguem atualmente prédios modernos, muito pelintras e envesados, ao lado da velha, forte e pesadona edificação dos outros tempos. Os aposentos e corredores da obsoleta moradia tinham uma luz especial, uma quase penumbra, esse toque de sombra do interior das velhas casas, no seio da qual flutuam sugestões e lembranças. O prédio sofrera acréscimos e mutilações. Na antiga chácara, das mangueiras que a viração todas as tardes penteava a alta cabeleira verde, das jaqueiras, de ramos desorientados, das jabuticabeiras, dos sapotizeiros tristes, só restava um tamarineiro no fundo do exíguo quintal para abrigar nos posmerídeos de canícula, sob os ramos que caíam lentamente como lágrimas, algum hóspede sedentário e amoroso da sombra maternal das grandes árvores. O grande salão da frente, a sala de honra das recepções e bailes, estava dividido em fatias de quartos e dele só ficara, para lembrar o seu antigo e nobre mistério, um corredor acanhado, onde os hóspedes se reuniam após o jantar, conversando sentados em cadeiras de vime ignobilmente mercenárias. Dirigia a pensão Madame Barbosa, uma respeitável viúva de seus 50 anos, um tanto gorda e atochada, amável como todas as donas de casas de hóspedes e ainda bem conservada, se bem que houvesse sido mãe muitas vezes, tendo até em sua companhia uma filha solteira de 20 e poucos anos por aí, Mademoiselle Irene, que teimava em ficar noiva de onde em onde de um dos hóspedes de sua progenitora. Mademoiselle Irene, ou melhor, Dona Irene, escolhia com muito carinho os noivos. Procurava-os sempre entre os estudantes que residiam na pensão e, entre estes, aqueles que estivessem nos últimos anos do curso, para que o noivado não se prolongasse e o noivo não deixasse de pagar a mensalidade à sua mãe. Isso não impedia, entretanto, que um insucesso viesse coroar os seus esforços. Já fora noiva de um estudante de direito, de um outro de medicina, de um de engenharia e descer até um de dentista, sem, contudo, ser levada à presença do pretor por qualquer deles. Voltara-se agora para os empregados públicos e toda a gente na pensão esperava o seu próximo enlace com o Sr. Magalhães, escriturário da alfândega, hóspede também da Boa Vista, moço muito estimado pelos chefes, não só pela assiduidade ao emprego, como pela competência em coisas de sua burocracia aduaneira e outras mais distantes. Irene caíra do seu ideal de doutor até aceitar o burocrata, sem saltos, suavemente, e consolava-se interiormente com essa degradação do seu sonho matrimonial, sentindo que o seu namorado era tão ilustrado como muitos doutores e tinha razoáveis vencimentos. Na mesa, quando a conversa se generalizava, ela via com orgulho Magalhães discutir gramática com o Dr. Benevente, um moço formado que escrevia nos jornais, levá-lo à parede e explicar-lhe tropos de Camões. E não era só nesse ponto que o seu próximo noivo demonstrava ser forte. Ele o era também em matemática, como provara questionando com um estudante da Politécnica sobre geometria e com o doutorando Alves altercava sobre a eficácia da vacina, dando a entender que conhecia alguma coisa de medicina. Não era, pois, por esse lado do saber que lhe vinha a ponta de descontentamento. De resto, em que pode interessar a uma noiva o saber do noivo? Aborrecia-lhe um pouco a pequenez do Magalhães, verdadeiramente ridícula e, ainda por cima, o seu canhestrismo de maneiras de vestuário. Não que ela fosse muito alta, como se pode supor, porém, algo mais do que ele,
era Irene fina de talhe, longa de pescoço, ao contrário do futuro noivo que, grosso de corpo e curto de pescoço, ainda parecia mais baixo. Naquela manhã, quando já se ia em meio dos preparativos do almoço, o tímpano elétrico anunciou estrepitosamente um visitante. Madame Barbosa, que superintendia na cozinha o preparo da primeira refeição dos seus hóspedes, àquele apelo da campainha elétrica, de lá mesmo gritou a Angélica. Vá ver quem está, Angélica. Essa Angélica era o braço direito da patroa. Cozinheira, copeira, arrumadeira e lavadeira, exercia alternativamente cada um dos ofícios, quando não dois e mais a um só tempo. Muito nova, viera para a casa de Madame Barbosa ao tempo em que esta não era ainda dona de pensão, e, em companhia dela, ia envelhecendo sem revoltas, nem desgostos ou maiores desejos. Confidente da patroa e, tendo visto crianças todos os seus filhos, partilhando as alegrias e agruras da casa, recebendo por isso festas e palavras doces de todos, não se julgava bem uma criada, mas uma parenta pobre, a quem as mais ricas haviam recolhido e posto a coberto dos azares da vida inexorável. Cultivava por Madame Barbosa uma gratidão ilimitada e procurava com o seu auxílio humilde minorar as dificuldades da protetora. Tinha guardado uma ingenuidade e uma simplicidade de criança que, de algum modo, diminuíam a atividade pouco metódica e interesseira dos seus 40 e tantos anos. Se faltava a cozinheira, lá estava ela na cozinha. Se bruscamente se despedia a lavadeira, lá ia para o tanque. Se não havia cozinheiro e copeiro, Angélica fazia o serviço de um e de outro. E sempre alegre, sempre agradecida a Madame Barbosa, Dona Sinhá, como ela chamava e gostava de chamar, não sei por que irreprimível manifestação de ternura e intimidade. A preta andava lá pelo primeiro andar na faina de arrumar os quartos dos hóspedes mais madrugadores e não ouviu nem o tinir do tímpano, nem a ordem da patroa. Não tardou que a campainha soasse outra vez e desta, imperiosa e autoritária, forte e rude, dando a entender que falava por ela a própria alma impaciente e voluntariosa da pessoa que a tocava. Sentiu a dona da pensão que o estúpido aparelho lhe queria dizer qualquer coisa importante e não mais esperou a mansa Angélica. Foi em pessoa ver quem batia. Quando atravessou o salão, reparou um instante na arrumação e ainda ajeitou a palmeirita que, no seu pote de faiança, se esforçava por embelezar a mesa do centro e fazer gracioso todo o aposento. Prontificou-se em abrir a porta envidraçada e logo encontrou um casal de aparência estrangeira. Sem mais preâmbulos, o cavalheiro foi dizendo com voz breve e de comando: "Mim quero quarto." Percebeu Madame Barbosa que lidava com ingleses e, com essa descoberta, muito se alegrou porque, como todos nós, ela tinha também a imprecisa e parva admiração que os ingleses, com a sua arrogância e língua pouco compreendida, souberam nos inspirar. De resto, os ingleses têm fama de dispor de muito dinheiro e ganhem 200, 300, 500 mil réis por mês, todos nós logo os supomos dispondo dos milhões dos Rothschilds. Madame Barbosa alegrou-se, portanto, com a distinção social de tais hóspedes e com a perspectiva dos extraordinários lucros que certamente lhe daria a riqueza deles. Apressou-se em ir pessoalmente mostrar a tão nobres personagens os cômodos que havia vagos. Subiram ao primeiro andar e a dona da pensão apresentou com os maiores gabos um amplo quarto com vista para a entrada da baía, um rasgão na tela mutável do oceano infinito. Creio que servirá este. Aqui morou o Dr. Eslesbão, deputado por Sergipe. Conhecem? Oh, não, fez o inglês secamente. Mando pôr uma cama de casal. Ia continuando Madame Barbosa, quando o cidadão britânico interrompeu-a como se estivesse zangado. Oh, mim não é casada. Miss aqui, meu sobrinha. A Miss, por aí, baixou os olhos cheios de candura e inocência. Madame Barbosa arrependeu-se da culpa que não tinha e desculpou-se. Perdoe-me, não sabia. E ajuntou logo. Então querem 2 quartos? A companheira do inglês, até aí muda, respondeu com calor pouco britânico. Oh, sim, senhora. Madame Barbosa prontificou-se. Tenho, além deste quarto, um outro. Where? Perguntou o inglês. Como? Fez a proprietária. Onde? Traduziu Miss. Ali. E Madame Barbosa indicou uma porta quase fronteira do aposento que mostrara em primeiro lugar. Os olhos do inglês fuzilaram bruscamente de alegria e, nos de Miss, houve um relâmpago de satisfação. A um tempo exclamaram: Muito bom! All right!
Examinaram com pressa os aposentos e já se dispunham a descer quando, no patamar da escada, se encontraram com a Angélica. A preta olhou-os demorada e fixamente, com espanto e respeito. Parou estática, como em face de uma visão radiante. À luz mortiça da clarabóia empoeirada, ela viu, naqueles rostos muito alvos, naqueles cabelos louros, naqueles olhos azuis, de um azul tão doce e imaterial, santos, gênios, alguma coisa de oratório, de igreja, da mitologia de suas crenças híbridas e ainda selvagens. Ao fim de instantes de muda contemplação, continuou o seu caminho, carregando baldes, jarros, moringues, inebriada na visão, enquanto a sua patroa e os ingleses iniciaram a descida, durante a qual não se cansou, Madame Barbosa, de elogiar o sossego e o respeito que havia na casa. Mr. dizia yes, e Miss também yes. Prometeram mandar as malas no dia seguinte e a dona da pensão, tão comovida e honrada com a futura presença de tão soberbos hóspedes, que nem lhes falou no pagamento adiantado ou fiança. Na porta da rua, ainda Madame se deixou ficar embevecida, contemplando os ingleses. Viu-os entrar no bonde. Admirou-lhes o império verdadeiramente britânico com que ordenaram a parada do veículo e a segurança com que se colocaram nele. E só depois de perdê-los de vista foi que leu o cartão que o cavalheiro lhe dera. George T. McNabbs, C.E. Radiante, certa da prosperidade de sua pensão, antevendo a sua futura riqueza e descanso dos seus velhos dias, Dona Sinhá, no carinhoso tratamento da Angélica, penetrou pelo interior do casarão adentro com um demorado sorriso nos lábios e uma grande satisfação no olhar. Quando chegou a hora do almoço, logo que os hóspedes se reuniram na sala de jantar, Madame Barbosa procurou um pretexto para anunciar aos seus comensais a boa nova, a notícia maravilhosamente feliz da vinda de 12 ingleses para sua casa de pensão. Olhando a sala, escolhera a mesa que destinaria ao tio e sobrinha. Ficaria a um canto, bem junto à última janela, que dava para a rua, ao lado, e a primeira que se voltava para o quintal. Era o lugar mais fresco da sala e também o mais cômodo, por ficar bem distante das outras mesas. E, pensando nessa homenagem aos seus novos fregueses, de pé na sala, encostada ao imenso étagère, foi que Madame Barbosa recomendou ao copeiro em voz alta: Pedro, amanhã reserve a mesa das janelas para os novos hóspedes. A sala de jantar da pensão Boa Vista tinha a clássica mesa de centro e outras pequenas ao redor. Forrada de papel cor-de-rosa com ramagens, era decorada com umas velhas e empoeiradas oleogravuras representando peças de caça mortas, entre as quais um coelho que teimava em voltar o ventre encardido para fora do quadro, dando aos fregueses de Madame Barbosa sugestões de festins luculescos. Havia também algumas de frutas e um espelho oval. Era dos poucos compartimentos da casa que não sofrera alteração e o mais bem iluminado. Tinha 3 janelas que davam para a rua, à esquerda, e 2 outras, com uma porta ao centro, que miravam o quintal, além das comunicações interiores. Ouvindo tão imprevista recomendação, os hóspedes todos dirigiram o olhar para ela, cheios de estranheza, como querendo perguntar quem eram os hóspedes merecedores de tão excessiva homenagem. Mas a pergunta que estava em todos os olhos só foi feita por Dona Sofia. Sendo a mais antiga hóspede e possuindo uma razoável renda em prédios e apólices, gozava esta última senhora de uma tal ou qual intimidade com a proprietária. Dessa forma, sem rodeios, suspendendo um instante a refeição, já começada, perguntou: Quem são esses príncipes, madame? Madame Barbosa retrucou bem alto e com certo orgulho: Uns ingleses ricos, tio e sobrinha. Dona Sofia, que farejava desconfiada o contentamento da viúva Barbosa com os novos inquilinos, não pôde evitar um movimento de mau humor. Arrebitou mais o nariz, já descia arrebitado, deu um muxoxo e observou: Não gosto desses estrangeiros. Dona Sofia havia sido casada com um negociante português que a deixara viúva rica. Por isso, e muito naturalmente, não gostava desses estrangeiros, mas teve logo, para contrariá-la, a opinião do Dr. Benevente. Não diga tal, Dona Sofia. O que nós precisamos é de estrangeiros. Que venham. Demais, os ingleses são, por todos os títulos, credores da nossa admiração. De há muito, o doutor procurava captar a simpatia da rica viúva, cuja abastança, famosa na pensão, atraía-o, embora a vulgaridade dela devesse repeli-lo.
Dona Sofia não respondeu à contestação do bacharel e continuou a almoçar, cheia do mais absoluto desdém. Magalhães, no entanto, julgou-se obrigado a dizer qualquer coisa e o fez nestes termos: o doutor gosta dos ingleses, pois olhe, não simpatizo com eles. Um povo frio, egoísta. É um engano? Veio com pressa Benevente. A Inglaterra está cheia de grandes estabelecimentos de caridade, de instrução, criados e mantidos pela iniciativa particular. Os ingleses não são esses egoístas que dizem. O que eles não são é esses sentimentais piegas que nós somos, choramingas e incapazes. São fortes e... fortes! Uns ladrões, uns usurpadores! Exclamou o Major Melo. Melo era um empregado público, promovido, guindado pela República, que impressionava à primeira vista pelo seu aspecto de candidato à apoplexia. Quem lhe visse o rosto sanguíneo, o pescoço taurino, não lhe podia vaticinar outro fim. Morava com a mulher na pensão desde que casara as filhas, e, tendo sido auxiliar, ou coisa que valha, no Marechal Floriano, guardava no espírito aquele jacobinismo do 93, jacobinismo de exclamações e objurgatórias, que era o seu modo habitual de falar. Benevente, muito calmo, sorrindo com ironia superior, como se estivesse a discutir em uma academia com outro confrade, foi ao encontro do adversário furioso. Meu caro senhor, é do mundo. Os fortes devem vencer os fracos. Estamos condenados. O bacharel usava e abusava desse fácil darwinismo de segunda mão. Era o seu sistema favorito, com o qual se dava ares de erudição superior. A bem dizer, nunca lera Darwin e confundia o que o próprio sábio inglês chama de metáforas com realidades, existências, verdades inconclusas. Do que a crítica tem oposto aos exageros dos discípulos de Darwin, dos seus amplificadores literários ou sociais, do que, enfim, se vem chamando as limitações do darwinismo. Ele nada sabia, mas falava com segurança de inovador de há 40 anos passados e ênfase de bacharel recente, sem as hesitações e dúvidas do verdadeiro estudioso, como se tivesse entre as mãos a explicação cabal do mistério da vida e das sociedades. Essa segurança, certamente inferior, dava-lhe força e o impunha aos tolos e nécios, e só uma inteligência mais fina, mais apta a desmontar máquinas de embuste, seria capaz de fazer reservas discretas aos méritos de Benevente. Na pensão, porém, onde as não havia, todos recebiam aquelas afirmações como ousadias inteligentes, sábias e ultramodernas. Melo, ouvindo a afirmação do doutor, não se conteve, exaltou-se e exclamou: é por isso que não progredimos. Homens há, como o senhor, que dizem tais coisas. Nós precisávamos de Floriano, aquele sim. O nome de Floriano era, para Melo, uma espécie de amuleto patriótico e égide da nacionalidade. O seu gênio político seria capaz de fazer todos os milagres, de realizar todos os progressos e modificações na índole do país. Benevente não lhe deixou muito tempo e objetou, pondo de lado a parte de Floriano. É um fato, meu caro senhor. O nosso amor à verdade leva-nos a tal convicção. Que se há de fazer? A ciência prova. A palavra altissonante de ciência, pronunciada naquela sala mediocremente espiritual, ressoou com estridências de clarim a anunciar a vitória. Dona Sofia virou-se e olhou com espanto o bacharel. Magalhães abaixou afirmativamente a cabeça. Irene arregalou os olhos. E Madame Barbosa deixou de arrumar as xícaras de chá no etagère. Melo não discutiu mais e Benevente continuou a exaltar as virtudes dos ingleses. Todos concordaram com ele sobre os grandes méritos do povo britânico, a sua capacidade de iniciativa, a sua audácia comercial, industrial e financeira, a sua honestidade, a sua lealdade e, sobretudo, rematou Florentino, a sua moralidade. Na Inglaterra, afirmou este último, os rapazes se casam tão puros como as raparigas. Irene enrubesceu ligeiramente e Dona Sofia levantou-se estrepitosamente, arrastando a cadeira em que estava sentada. Florentino, hóspede quase sempre mudo, era um velho juiz de direito aposentado, espiritista convencido, que vagava no mundo o olhar perdido de quem perscruta o invisível. Não percebeu que a sua afirmação havia escandalizado as senhoras e continuou serenamente. Lá não há esse nosso desregramento, essa falta de respeito, essa impudicícia de costumes. Há moral. O senhor quer ver uma coisa? Outro dia fui ao teatro.
Quer saber o que me aconteceu? Não pude ficar lá. Era tal a imoralidade que... Que peça era, doutor? Indagou Madame Barbosa. Não sei bem. Era Iaiá me deixe. Ainda não vi, disse candidamente Irene. Pois não vá, menina, fez com indignação o doutor Florentino. Não se esqueça do que Marcos diz. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe, isto é, de Jesus. Florentino gostava dos evangelhos e os citava a cada passo, com ou sem propósito. Alguns hóspedes levantaram-se, muitos já se tinham retirado. A sala esvaziava-se e não tardou que o jovem Benevente se erguesse também e saísse. Antes passeou pela sala o seu olhar de pequeno símio, cheio de pequeninas espertezas, rematou sentenciosamente. Todos os povos são fortes, como os homens são morais, isto é, são castos, doutor Florentino. Concordo com o senhor. Conforme tinham prometido, no dia seguinte vieram as malas dos ingleses, mas não apareceram nesse dia na sala de jantar, nem em outras partes da pensão se mostraram aos hóspedes. Só no outro dia imediato, pela manhã, à hora do almoço, foram vistos. Entraram sem descansar o olhar sobre ninguém, cumprimentaram entre os dentes e foram sentar-se no lugar que Madame Barbosa lhes indicou. Como parecessem não gostar dos pratos que lhes foram apresentados, Dona Sinhá apressou-se em receber as suas ordens e logo se pôs a par de suas exigências e correu à cozinha para as providências necessárias. Miss Edith, como se soube mais tarde chamar-se a moça inglesa, e o tio comiam calados, lendo cada um para o seu lado, desinteressados de toda a sala. Vendo Dona Sofia os rapapés que a dona da pensão fazia ao par albiônico, não pôde deixar de dar um muxoxo, que era o seu modo costumeiro de criticar e desprezar. Todos, porém, olhavam de soslaio para os dois, sem ânimo de dirigir-lhes a palavra ou fixá-los mais demoradamente. Assim foi o primeiro e nos dias que se seguiram. A sala fez-se silenciosa. As conversas bulhentas cessaram. E, se alguém queria pedir qualquer coisa ao copeiro, falava baixo. Era como se de todo se tivesse apossado a emoção que a presença dos ingleses trouxera ao débil e infantil espírito da preta Angélica. Os hóspedes acharam neles não sei o que de superior, de superterrestre. Deslumbraram-se e acharam-se de um respeito religioso diante daquelas banalíssimas criaturas nascidas em uma ilha da Europa Ocidental. A moça, mais que o homem, inspirava esse respeito. Ela não tinha a fealdade habitual das inglesas de exportação. Era até bem gentil de rosto, com uma boca leve e uns lindos cabelos louros a puxar para o veneziano de fogo. As suas atitudes eram graves e os seus movimentos lentos, sem preguiça ou indolência. Vestia-se com simplicidade e discreta elegância. O inglês era outra coisa, brutal de modos e fisionomia. Usava sempre de Lord Nelson ou Duque de Wellington. Olhava a todos com desdém e superioridade esmagadora e realçava essa superioridade não usando ceroulas ou vestindo blusas de jogadores de golfe ou bebendo cerveja com rum. Não se ligaram a ninguém na pensão e todos suportavam aquele desprezo como justo e digno de entes tão superiores. Nem mesmo à tarde, quando, após o jantar, vinham todos, ou quase, para a sala da frente, eles se dignavam trocar palavras com os companheiros da casa. Afastavam-se, iam para a porta da rua, onde se mantinham geralmente calados. O inglês fumando, com os olhos semicerrados, como se incubasse pensamentos transcendentes. E Miss Edith, com o cotovelo direito apoiado no braço da cadeira e a mão na face, olhando as nuvens, o céu, as montanhas, o mar, todos esses mistérios fundidos na hora misteriosa do crepúsculo, como se o quisesse absorver, decifrá-lo e tirar dele o segredo das coisas futuras. Os poetas que passassem no bonde, certamente, veriam nela uma casta druideza, uma veleda, descobrindo, naquele instante imperecível, o que havia de ser pelos dias vindouros em fora. Era assim na pensão, onde faziam trabalhar as imaginações no imenso campo do sonho. Benevente julgava os nobres, um duque e sobrinha. Tinham o ar de raça, maneiras de comando, depósito da hereditariedade secular dos seus ancestrais, começando por algum vagabundo companheiro de Guilherme da Normandia. Magalhães pensava os parentes dos Rothschilds. Madame Barbosa supunha Mr. McNabbs gerente de um banco, metendo todos os dias as mãos em tesouros da gruta de Ali Baba. Irene admitia que ele fosse um almirante
viajando por todos os mares da terra a bordo de poderoso couraçado. Florentino, que consultara os espaços, sabia-os protegidos por um espírito superior, e o próprio Melo calara sua indignação jacobina para admirar as fortes botas do inglês, que pareciam durar a eternidade. Todo o tempo em que estiveram na pensão, o sentimento que a respeito deles dominava os seus companheiros de casa não se modificou, até em alguns cresceu, solidificou-se, cristalizou-se em uma admiração beata, e a própria Dona Sofia, vendo que a sua consideração na casa não diminuía, partilhou a admiração geral. Em Angélica, a coisa tomara feição intensamente religiosa. Pela manhã, quando levava chocolate ao quarto da Miss, a pobre preta entrava medrosa, tímida, sem saber como tratar a moça, se de dona, se de moça, se de patroa, se de minha Nossa Senhora. Muitas vezes temia interromper-lhe o sono, quebrar-lhe o sereno encanto do rosto adormecido na moldura dos cabelos louros. Deixava o chocolate sobre a mesa de cabeceira. A infusão esfriava e a pobre negra era mais tarde repreendida em uma algaravia ininteligível pela deusa que ela adorava. Não se emendava, porém, e, se encontrava a inglesa dormindo, a emoção do momento apagava a lembrança da repreensão. Angélica deixava o chocolate a esfriar, não despertava a moça e era de novo repreendida. Em uma dessas manhãs, em que a preta foi levar o chocolate à sobrinha de Mr. George, com grande surpresa sua, não a encontrou no quarto. Em começo, pensou que estivesse no banheiro, mas havia passado por ele e o vira aberto. Onde estaria? Farejou um milagre, uma ascensão aos céus, por entre nuvens douradas. E a Miss bem o merecia, com o seu rosto tão puramente oval e aqueles olhos de céu sem nuvens. Premida pelo serviço, Angélica saiu do aposento da inglesa, e foi nesse instante que viu a santa sair do quarto do tio em trajes de dormir. O espanto foi imenso, a sua ingenuidade dissipou-se e a verdade queimou-lhe os olhos. Deixou-a entrar no quarto e, cá no corredor, mal equilibrando a bandeja nas mãos, a deslumbrada criada murmurou entre os dentes: "Que pouca vergonha! Vá a gente fiar-se nesses estrangeiros. Eles são como nós." E continuou pelos quartos, no seu humilde e desprezado mistério. Todos os Santos, Rio de Janeiro, março 1914. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.